IUCA, me formei em psiquiatria, e aí estudei várias outras coisas, me especializei em transtorno alimentar dentro da psiquiatria. E por causa do transtorno alimentar, e eu escolhi transtorno alimentar porque eu gosto muito de trabalhar com questões emocionais. E essa é uma especialidade dentro da psiquiatria onde você mexer na parte psicológica é fundamental. E as pessoas com transtorno alimentar têm muita comorbidade, né? Muito diagnóstico associado. Então eu acabei estudando muito questões ligadas a liberar traumas e a trabalhar com outras doenças psiquiátricas por conta das doenças associadas. Hoje eu não estou mais fazendo a parte psiquiátrica de medicamento, fiquei só na parte da psicoterapia e das técnicas dentro da psicoterapia. Sempre trabalhei com parceria, porque o transtorno alimentar é um tipo de doença que a gente precisa de equipe multidisciplinar para trabalhar. E aí hoje, sem estar medicando, essas parcerias estão crescendo. Conversando com a Graciane, a gente combinou de fazer um encontro aqui para compartilhar essa experiência. Eu quero agradecer a Graciane e a arte terapêutica que está proporcionando esse encontro e a presença de todos vocês. Então eu comecei com essa frase, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais ultrapassa o tamanho normal, que é do Einstein. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa citação dele, porque eu sinto que isso foi o que sempre me conduziu, assim, o que mais é possível, né? O que tem ainda adiante, que eu ainda não percebi, que eu ainda não reconheci, que pode trazer mais benefício para a pessoa com quem eu estou trabalhando. E eu sempre tive uma coisa de buscar como é que eu posso ser mais eficiente dentro do trabalho com pessoas. E hoje, depois de muitos anos trabalhando com as técnicas não convencionais, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas dentro dos processos de psicoterapia e ter podido observar em profundidade assim, o funcionamento humano, o jeito que a psique é estruturada e como ela pode ir modificando. Eu percebo que a gente tem, e para mim sempre foi assim, eu sempre fiquei muito encantada com a beleza do quanto cada ser humano é tão único e individual. E para mim, trabalhar com a parte psicológica é a oportunidade de mergulhar nessa condição tão específica de cada um. E aí isso, junto com as técnicas não convencionais, me trouxeram muitas oportunidades de ver mudanças. E me trouxeram a oportunidade de ver mudanças também em condições físicas. Então eu vou compartilhar um pouco mais a parte da questão emocional, que é onde eu tenho mais experiência, mas isso foi abrindo de eu perceber e de eu acompanhar outras questões. E também fico disponível para vocês me perguntarem questões das especialidades de vocês, e o que eu tiver de experiência eu vou contribuir para vocês. Então, a ideia de falar de medicina integrativa ou práticas integrativas, existe um nome também complementar. Eu não gosto muito da ideia de complementar, porque na minha percepção, o que eu vejo funcionar é a integração mesmo. E a minha ideia é assim, qual é a maior potência ou a maior eficiência de cada ferramenta? A medicina convencional tem uma potência, ela tem uma utilidade. E as outras práticas, e eu coloco aqui a psicologia, tudo bem, eu coloco a psicologia dentro da questão convencional, né? Porque aí as técnicas que a gente vai usando para mexer na psique não convencionais são outra coisa, elas também vão ter uma potência. E a minha impressão é que se a gente sabe para que serve cada coisa e pode usar
com mais especificidade cada ferramenta, a gente consegue um resultado melhor. As práticas integrativas estão regulamentadas pelo CRM e algumas já estão sendo oferecidas nos centros de saúde em alguns lugares do país. A medicina chinesa, no caso, a gente tem aqui como acupuntura, a homeopatia, elas são incluídas como práticas integrativas. E aí tem outras que entram nesse pacote. Hoje tem o Reiki, incluído como prática integrativa. Então tem algumas ferramentas que estão disponíveis e também tem ferramentas disponíveis nos centros de saúde que não estão regulamentadas como ferramentas descritas e categorizadas como uma profissão, um terapeuta que aplica isso, mas que já são oferecidas. Eu estudei muitas delas, trabalho com algumas. Todas as ferramentas que eu estudei eu me submeti ao tratamento, então eu tenho uma experiência prática de todas, mas eu trabalho com aquelas que eu percebo que me oferecem mais contribuição. A minha percepção ao longo desse período de vida, que já tem mais de 20 anos, convivendo, eu percebo que eu fui convivendo em dois ambientes completamente distintos. Então, por um lado, eu convivia na medicina convencional, tradicional, que faz pesquisa, né? Fiz mestrado em transtorno alimentar, estudei como é que é método científico, quando que você valida um estudo científico, quando você lê e fala, isso aqui eu posso confiar, nossa, isso aqui não é confiável, porque a gente tem muito na população geral, né, e na mídia, a divulgação assim, é provado cientificamente. Como assim? Né? O que se diz que é provado cientificamente é só uma experiência que funcionou para um grupo de pessoas, mas que metodologicamente não é provado cientificamente. Então, venho desse lugar, e daí a vida foi me trazendo, eu acho que a minha curiosidade também foi se abrindo para isso, outras práticas. E eu comecei a conviver em um ambiente que é totalmente diferente da área da saúde e dessa mentalidade científica de, olha, a gente precisa de estudo, a gente precisa de comprovação. E com pessoas com muita boa vontade e, ao mesmo tempo, muita gente sem informação de saúde como a nossa. E isso foi um exercício para mim, porque ao mesmo tempo que me abriu muitas percepções, e eu mesma tive que me abrir para falar, bom, vou experimentar isso aqui. E aí é que eu falo, né, eu até, não está nesse slide, está no outro, como eu cheguei às práticas integrativas ou como elas chegaram até mim, porque acho que tem uma coisa da gente se abrir, mas daquilo também começar a fazer efeito e aí você não consegue recusar, né, olha, aconteceu, funcionou. Então a gente vê muitos profissionais da saúde que, quando ouvem falar de práticas integrativas, falam assim, isso é placebo, isso não funciona, isso é bobagem, ou isso é enganação. E muitas pessoas dessa área dita alternativa, ou complementar, que começam a ficar com uma coisa de meio que empurrar para fora a saúde. Né? Então, a medicina não é legal, a psicologia não é legal, vamos jogar tudo isso fora, agora isso aqui é que funciona. E na minha percepção, nenhuma dessas posições contribui para a gente poder usar o melhor de cada coisa. E mais, né? Dentro da medicina a gente já aprende isso, mas dentro da psiquiatria e da psicoterapia isso é fundamental. Só que para mim, em qualquer relação humana e em qualquer profissão que se lida com humanos e com saúde, especialmente, na saúde a gente aprende relação médico-paciente, né? Então a relação com o humano, ela, para mim, é o começo de qualquer tratamento e ela é algo muito importante no resultado que você vai ter com qualquer coisa que você vai propor. Então, quando as pessoas falam, mas isso daí pode ser placebo, bom, tem um autor chamado Ernest Rossi, ele é maravilhoso, ele é da hipnose, ele escreveu um livro que chama Psicobiologia da Cura, Mente e Corpo. Esse livro é incrível, um pouco chato de ler, confesso, porque ele é bastante biológico. Mas ele passa o primeiro capítulo do livro inteiro falando de efeito placebo. Então, ele descreve casos. E aí tem um caso que ele descreve, que ele fala assim, olha,
teve uma pessoa com câncer nos Estados Unidos, que os médicos disseram assim para ele: a gente vai fazer um estudo com um medicamento novo, o seu caso não tem mais saída, você topa entrar nesse estudo? E o paciente falou: topa. Tudo lá documentado, ele tomou o remédio, se curou. Daí saiu no jornal: estudos comprovam que o medicamento tal não cura câncer. O cara recidivou. Tudo de novo. O médico que estava cuidando dele falou: bom, mas para ele funcionou. Agora olha a psique dele, que quando ele pensou que não funcionou, reativou tudo. Então eu vou falar o seguinte para ele, eu vou dizer: olha, a gente já entendeu o que acontece, nós fizemos uma modificação no medicamento e agora a gente vai fazer um novo estudo, você quer participar? Ele falou: quero. Saiu de novo no jornal. Estudos comprovam que essa pessoa reativa o câncer e morre. E o Ernest Rossi, ele vai descrevendo várias coisas ligadas ao placebo, e a discussão dele é assim: bom, se eu souber trabalhar com recursos humanos psíquicos, o quanto mais eu posso conseguir, né? E eu fico com a pergunta: o que impediu que essa pessoa pensasse: bom, o remédio não funciona, mas funcionou para mim? O que impediu que essa pessoa pensasse: bom, o remédio não funciona, mas talvez eu tenha me curado com a minha mente, né? Então, quantas condições, eu tenho uma amiga que ela fala assim: alta tecnologia humana. Quanta tecnologia humana a gente tem na nossa psique, no nosso corpo, que a gente ainda não conhece, e que se a gente aprender a usar, a gente pode conseguir muitos melhores resultados. E essa alta tecnologia humana, ela começa na nossa relação com o nosso cliente. Eu percebo nos meus anos de trabalho que eu sempre tive uma coisa que me guiou, que é assim: não existe falta não existe nada incurável. O que existe é falta de conhecimento. Pode ser uma falta de conhecimento da humanidade, mas é falta de conhecimento. Então eu sempre tive essa coisa de: o que mais é possível, o que eu posso fazer. E essa abertura de: bom, tudo é possível. E a sua psique pode tudo. Se a gente vai conseguir, eu não sei. E eu me vi, ao longo dos anos, quando eu olho para trás, emprestando essa esperança para algumas pessoas. Quando você tem uma pessoa deprimida, ou quando você tem uma pessoa com câncer, né? Às vezes você tá junto com ela e dizendo: vamos, eu não sei onde a gente pode chegar, porque às vezes a gente não sabe mesmo, mas eu tô com você e a gente procura junto. E isso dá força para a pessoa. Então a relação com a pessoa faz toda a diferença, né? Essa disposição de estar com o outro: eu te entrego o meu melhor e a gente vai junto. E a prática integrativa, para mim, ela parte desse lugar, onde a gente pode escutar o cliente, porque às vezes o cliente te fala: olha, eu quero fazer tal coisa. E se eu falo assim: ah, isso é bobagem, pode ser que não funcione mesmo para ele, mas será que eu posso receber e falar: bom, não conheço, vamos ver junto, né? O que a gente vê hoje, onde as pessoas e na nossa cultura e no mundo está crescendo muito a prática integrativa. Antigamente, e foi assim que aconteceu para mim, quando o convencional não funcionava, tinha gente que falava assim: bom, não tem saída para mim, e tem aqueles que falam: bom, o que mais é possível, o que eu vou fazer para tentar arrumar isso, né? Eu conheço uma moça que ela teve um câncer de colo uterino, grávida. Da Escola Paulista ela foi tratada. Ela veio anos depois do meu consultório e me conta essa história. E aí ela estava grávida, aí os médicos disseram para ela: olha, a gente não pode tirar seu câncer porque você está grávida. Na hora que acabar a gravidez, a gente mexe nisso. E aí ela disse que ela foi fazer técnicas alternativas porque ela estava com câncer e estava grávida e não tinha o que fazer para o câncer. E ninguém contou para ela a gravidade do câncer. E aí ela teve o filho, ficou lá muito envolvida com o bebê e não voltou no hospital. Mas o caso era tão grave que eles ligaram para ela: olha, você já teve seu filho, você pode vir aqui pra gente te tratar. E daí, quando ela voltou, eles contaram para ela que era muito grave, e quando foram refazer os exames, não tinha mais nada.
A gente replica isso? Essa é a questão das práticas integrativas. A gente não tem estudo e replicabilidade. Né? O que vai funcionar para cada um, como que vai funcionar, você não tem garantia. Porque não depende da técnica, depende de quem está recebendo. De quem recebe, exatamente. Da abertura de cada um. Depende de muitos elementos. Eu acho que a abertura é uma delas mesmo. Né? Então, mas é isso, assim, se eu vou para uma técnica, como você falou, pensando não vai funcionar, a chance de funcionar diminui muito. Envolve muita coisa nesse caso, por exemplo. Né? O fato de ter uma criança, o fato dela pensar que quer estar bem para poder estar criando essa criança. Então tem toda uma produção aí de ocitocina, endorfinas, tudo ligado ao parto. Então. Sim. E aí juntou o que ela fez de técnica, eu acho que somou. Mas se ela fosse, eu tenho paciente que tudo fica bom nessa pessoa, porém ela acha que nunca está bom. Então a visão dela é que está sempre ruim. Então, se a pessoa já vai pensando que vai perder, não ganha, gente. Nada na vida. A questão psíquica, né? Ela é muito importante. É o mais importante, eu acho. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma moça que ela tinha tricotilomania. E aí comecei a trabalhar com ela. E aí eu falei assim, você acha que você vai morrer? Ela tinha 20 e poucos anos. Você acha que você vai morrer velhinha arrancando seu cabelo? Ela falou, acho. Eu falei, então é aí que a gente vai começar. Porque se eu me vejo velhinha com aquilo, eu já não tenho saída, entende? Começa aí. Então, tem a abertura da pessoa, tem a receptividade e tem outros fatores que a gente não conhece. E como que a gente integra isso? E o que acontece quando a gente está fechado é que o paciente faz escondido. Então, quantas vezes a pessoa tira o remédio sem te contar? A pessoa vai lá e faz um negócio sem te contar, né? Porque a gente está fechado. Então, né? Quando a gente se abre, a gente vai ver o que tem lá e acompanha junto. Eu também tenho uma prática que eu faço assim com as pessoas. Quando eu medicava, isso era mais comum, porque agora eu não sou eu que cuido dessa parte mais, né? Eu faço as parcerias. Mas eu dizer, olha, eu vou avaliar, eu vou ver o que eu entendo que é importante para você, e isso eu ainda faço, porque quando a pessoa precisa de medicamento, se ela não for buscar os medicamentos, para mim não for ok, eu não vou continuar tratando, né? Eu vou te propor algo. Se para você servir, ótimo, a gente vai junto. Se para você não servir, eu vou ver se a gente consegue ter um meio do caminho e trabalhar junto. Se não, eu posso te ajudar a encontrar alguém que possa se adequar ao que você está procurando, ou você vai procurar o que você está buscando. Mas assim, né, não dá pra gente falar, tá bom, aceito tudo, mas a gente pode trabalhar nessa verdade de, bom, eu te coloco aqui, qual que é a minha proposta, você me fala qual a sua e a gente vê se é possível ou não. Então, para mim, essa questão da informação para os profissionais da saúde e para a população geral a respeito dessas práticas é importante para a gente sair desses lugares onde o cliente faz escondido, ou às vezes ele larga um tratamento que é importante porque ele não consegue conversar com a gente, se dá para fazer ou não aquilo que ele está querendo e se coloca em risco. E a população também, para não ficar na ilusão dos milagres, dos falsos milagres. Porque muita gente faz coisas que se põem em risco por conta de promessa. Olha, isso aqui faz um milagre. E faz, né? Mas a pessoa acredita e daí ela vai. E muitos terapeutas que não têm, às vezes, a percepção da saúde, daquela doença, de como isso funciona, e que às vezes estão num lugar preconceituoso, é isso que eu falei, eu percebo o preconceito dos dois lados. Entram com essa fala, você pode parar seu remédio e a gente vai fazer isso e vai resolver. Mas assim, eu sou médica, eu não tiro o remédio que o outro colega deu, não fui eu que dei, não fui eu que avaliei. Como que, né? Então, mas as pessoas com boa vontade vão fazendo isso e se colocando em risco. Então, por isso que eu escolhi falar sobre isso e sinto que é importante a gente trazer essa informação, compartilhar essa informação. E aí, quando, para quê, para quem e o que para cada um a cada instante, eu acho que é outro desafio,
porque não tem essa regra, né? A gente não tem protocolo de prescrição e nem trabalho mostrando tanto por cento nisso, tanto por cento nisso, então é da prática, e aí a relação com as pessoas, né, com a pessoa que você está trabalhando, com as pessoas que estão trabalhando junto com aquela pessoa, faz muita diferença. Tá num slide lá na frente, mas vou comentar agora uma coisa que eu tenho visto, muitas dessas práticas integrativas, eu acho que o nosso país culturalmente, ele tem muita abertura, é um país muito espiritualizado, e muitas dessas práticas envolvem questões ligadas à espiritualidade, ao trabalho com o invisível, e agora a gente tem a física quântica, que vai explicando um pouco esse inexplicável, esse invisível por um outro caminho, né? Então, muitas dessas práticas eu acho que vão sendo muito bem recebidas no Brasil por conta da nossa cultura. Eu acho que a gente tem sim uma receptividade maior do que em outros países. Em outros países tem alguns locais, por exemplo, Estados Unidos, tem lugares onde isso cresce muito, tem lugares que é árido, né? É muito variado, mas isso está crescendo no mundo inteiro de qualquer maneira. E também não é por causa da cultura, mas cresce porque funciona. Né? Se não funcionasse, não ia crescer. Morria na primeira página. Cresce porque funciona. Cresce porque tem uma necessidade que está sendo suprida com isso. E aí a gente tem um crescimento também das crenças espirituais. As crenças são muito importantes, né? Mas assim, antigamente a gente tinha poucas religiões ou grandes religiões, porque religiões tem um monte, mas poucas grandes religiões. Com o advento da espiritualidade, começaram a surgir muitas outras opções de crença. E o que a gente tem visto, né, tá aqui a Antonieta, colega psiquiatra que veio comigo, né, Antonieta? Algumas vezes a gente tem visto quadros psiquiátricos que a pessoa se desorganiza, ela perde o funcionamento e ela está com um discurso completamente alinhado com crenças espirituais atuais, que são muito mais sutis, muito mais complexas do que antigamente. Então, antigamente tinha lá o quadro psiquiátrico que o cara achava que era Jesus Cristo, você mandando psiquiatra e tal. Hoje não é exatamente assim. Hoje fica de um jeito mais sutil e é tudo muito validado, porque a sensitividade, a intuição está validada. Né? A gente tem um aumento de pessoas canalizando informações, e isso dá um status social, então, e isso está dentro de muitas práticas alternativas, práticas integrativas. E aí, quando a pessoa não tem a habilidade de identificar que aquela pessoa está desorganizada num grau psiquiátrico, acontece de você ter pessoas desorganizadas psiquiatricamente e que não tem um grau de desorganização completo, de CINDI, que precisa ser internada, mas que fica disfuncional, não consegue trabalhar, começa a ter uma instabilidade de humor muito alta, fica desorganizada mentalmente, começa com um discurso esquisito, mas ela encontra mais facilmente grupos que vão falar, é isso mesmo, e que não percebem. Então eu já vi algumas vezes pessoas desorganizadas que precisavam de remédio sendo validadas por causa de crenças e de uma falta de capacidade de identificar um quadro psiquiátrico. Então, por conta de tudo isso que eu entendo que é importante a gente poder integrar e trabalhar junto, né, com a abertura de, peraí, olha, isso aqui não é minha área, você pode contribuir para mim? Vamos conversar do que está acontecendo? Olha, estou percebendo assim, o que você percebe? Né? Na sua especialidade, como é que você vê isso? Vamos olhar junto para isso? Para a gente não ter esse risco de prejudicar querendo ajudar. Na minha impressão, na minha percepção, o maior problema não é o placebo e não é a má intenção. O maior problema, porque isso é pouco, a taxa é baixa, isso não se sustenta. O maior problema é a boa intenção
que acaba atrapalhando. Falta de conhecimento. Com falta de conhecimento. É isso que eu vejo dos dois lados. Né? Quando eu estava na residência médica e eu tive uma gastrite que não melhorava com nada, foi assim que eu fui parar nas outras práticas. Teve um dia que eu falei, chega disso. Isso não está funcionando, eu já estou na psicoterapia, já estou tomando remédio, não está funcionando, eu vou procurar outra coisa, eu fui para acupuntura. E eu lembro de um colega médico, que quando eu contei para ele, eu estou indo na acupuntura agora, porque o convencional não está funcionando, ele disse assim, você é louca, vai furar seu estômago, vai furar, porque a acupuntura não trata nada, ela só vai liberar endorfina, vai sedar a dor que você está sentindo e vai furar. Isso porque a acupuntura já era considerada e legalizada como uma especialidade médica. Então, o preconceito existe dos dois lados. Nesse caso, é a falta de conhecimento mesmo. E falta por falta. O preconceito, para mim, é por falta de conhecimento. Total, não se abrindo. Né? Mas eu acho que tem muito medo de ambos os lados. Isso. Eu acho que é o que paralisa a abertura aí. Exatamente. É o sempre medo, o porque caminho do meio, né? Que é a coisa mais difícil da gente pôr em prática, é encontrar o caminho do meio. Né? Isso. Como que eu integro e Como uso o melhor de integro cada de coisa. cada coisa, Essa né? que é. Essa Por é isso que eu gosto da chave. palavra integrativa e não complementar. Porque complementar dá a ideia que tem um que é melhor do que o outro. Né? E o integrativo é, não, olha, cada um tem uma potência. Qual que é a potência maior de cada coisa e o que vai funcionar melhor para cada um? Porque para algumas pessoas a medicina alopática é maravilhosa, para outras não funciona. Né? Não só porque ela não tem um recurso, às vezes é aquele corpo mesmo que funciona melhor com outra estratégia. Então, essa é a ideia. E se eu vou enrijecida querendo provar a minha ideia, eu não posso te escutar. Então, dos dois lados, eu percebo que tem limitação e a ideia é a gente poder integrar. E esse é um estudo. Quando, para quê, para quem e o que a cada instante. Porque isso é um estudo muito fino e que vem da percepção da pessoa, vem daquela interação, vem do quanto eu vou conhecendo como aquela pessoa funciona, como aquele corpo funciona, para eu poder propor. Então, eu já contei um pouco sobre mim, como eu cheguei às práticas integrativas, foi pela acupuntura e pela minha curiosidade. Porque aí eu ia na acupuntura e eu falava assim, eu lembro que ela me examinou e falei, aí, o que você encontrou? E ela começou a me contar e ela fez um interrogatório todo diferente, porque a anamnese da acupuntura é diferente da medicina chinesa, né? E aí eu falei pra ela que uns meses antes de eu ir pra lá, eu tinha tido uma dor na perna e que eu tinha essa dor há muito tempo. E ela disse assim pra mim, foi o começo da sua dor, da sua gastrite. Eu falei, como assim? Aí ela me explicou dos meridianos e eu achei muito lindo, porque a medicina chinesa, ela fala de canais de energia que circulam pelo corpo e quando esses canais estão obstruídos, aí a energia começa a não fluir adequadamente, isso vai prejudicando a saúde. E que a minha dor na perna, em peso, não era varize, que eu tinha também, né? Mas assim, eu não tinha varizes que justificassem tanta dor. Mas para a alopatia era isso que eu explicava, porque naquela referência era esse o olhar, né? Ela já era um anúncio de que no futuro o meu meridiano do estômago ia comprometer e eu ia ter a dor. Então, se eu tivesse ido antes, talvez eu não tivesse feito a gastrite. E foi curioso porque eu fui percebendo que no processo de melhora e recuperação da minha parte gástrica, o estômago parou de doer, eu passei por um tempo tendo um pouquinho de dor ainda e depois aquilo passou. E aí eu fiquei muito curiosa, falei, olha, tem outras formas de perceber a fisiologia humana que podem contribuir, né? E são referências diferentes, eu não consigo encaixar uma na outra. Não tem uma melhor ou pior, são diferentes, que olham de pontos diferentes. Tem aquele livro, O Mundo de Sofia, tem uma hora que ele descreve, né? Imagina um elefante, daí você vai pôr uma pessoa atrás, outra de um lado, outra em cima, outra embaixo, todas vão desenhar um elefante. Elas vão desenhar coisas diferentes, é o mesmo elefante. Só que é claro que o acesso, não só pelo desenho, mas a abordagem que eu vou ter o acesso ao elefante por aqui é uma, por aqui é outra. E para mim as percepções diferentes são assim, do humano e da saúde.